É um culto que nós realizamos quase que uma vigília. Desde hoje pela manhã nós estamos correndo, várias pessoas trabalhando para que esse momento do culto aconteça. Mas eu tenho aprendido ao longo acredito que eu participo de culto da virada desde quando nasci. É isso, mãe? É isso, pai? Então fazem 40 anos que todo dia 31 de dezembro, meus pais, quando eu era bebê, quando eu era criança, estiveram em um momento como esse. E antes de ser pastor, eu não sabia o quanto é difícil ministrar essa palavra do culto da virada, no sentido de estarmos com as nossas atenções voltadas para aquilo que Deus está falando. Mas eu peço a graça e a misericórdia de Deus hoje sobre a nossa vida, porque há uma palavra de Deus para você, amém? Há uma palavra de Deus para mim, porque quando o pregador prega a palavra do Senhor, em primeiro lugar, ele recebe essa palavra que vem do alto, Deus fala com ele. Depois, quando ele está transmitindo a mensagem do Evangelho, Deus fala com ele de novo. E hoje o Espírito Santo deseja falar aos nossos corações. E eu serei fiel ao que Deus ministrou ao meu coração já há uma semana. Eu serei fiel ao que Ele me disse hoje nessa tarde. Portanto, eu peço a você que preste bem atenção naquilo que Deus vai falar com você, porque essa palavra, sem sombra de dúvida, norteará todos os nossos passos de 2025. Amém? Há dois textos bíblicos que eu quero compartilhar com você hoje. O primeiro texto bíblico se encontra em Lamentações, capítulo 3, verso 22. E depois nós vamos em Isaías, capítulo 43, verso 18. Você pode acompanhar comigo aqui. O pessoal da mídia vai colocar a versão NVI. Lamentações 3, 22 diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Isaías, no capítulo 43, verso 18. Esqueçam do que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Fim de ano chegou. Estamos chegando ao fim de mais um ano para a glória de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sem sombra de dúvidas, é a mão de Deus que nos faz estar aqui nesse dia 31 de dezembro de 2024. E esse, sem sombra de dúvidas, é um momento onde nós devemos refletir sobre tudo o que vivemos no ano de 2024. E também um momento de sermos gratos pela sua poderosa mão, que nos sustentou em meio a todos os momentos de adversidade e que tem nos sustentado também nesses momentos aonde nós estamos celebrando. A ministração da palavra de hoje, que o Senhor traz aos nossos corações, tem dois objetivos: nos levar à gratidão
pelo que está terminando e também apontar o caminho para as coisas novas que Deus fará nesse próximo ano que está começando. Como eu disse para você, são 40 anos ininterruptos que todo ano nós dedicamos, eu dedico um tempo de estarmos buscando a presença de Deus. Eu sei que aqui tem irmãos que têm bem mais do que isso. Eu aprendi com os meus pais e com os meus pastores que essa nova temporada, esse novo tempo com Deus, esse novo ano, ele deve ser começado sendo ele oferecido a Deus, consagrado ao Senhor. Nesse exato momento, muitas de nossas igrejas ao redor do Brasil, algumas já fizeram esse momento, em outras partes do mundo, mas no Brasil nós temos essa boa cultura de dedicarmos ao Senhor os primeiros minutos do ano que está começando. A graça de Deus é o que nos permitiu chegar até aqui. É a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, em todos esses dias e momentos do ano que está terminando, que nos fez chegar até aqui e que nos fará também, com a plena certeza, que nos fará vencer nesse próximo ano de 2025. Então nós podemos olhar para o futuro e dizer que 2025 será um ano poderoso de Deus na nossa vida. Sabe, queridos irmãos, eu não sei quais são as suas lutas para esse próximo ano de 2025, mas de uma coisa eu sei: a misericórdia do Senhor estará presente todos os dias desse próximo ano. Eu sei que existem muitas perguntas sobre nossas vidas, e muitas dessas perguntas nós talvez não tenhamos a resposta. Eu sei que existem muitas indagações que nós fazemos todos os dias, e para muitas dessas indagações nós não temos uma resposta clara e direta do Senhor sobre o que estamos vivendo ou o que estamos passando. Mas de uma coisa eu sei: as misericórdias do Senhor estarão sempre presentes em todos os momentos. Você pode até não saber quais serão as notícias do jornal do dia 1º de janeiro de 2025. Mas de uma coisa eu tenho a certeza: as misericórdias do Senhor estarão sendo anunciadas no mundo espiritual, dizendo: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Eu não sei o que está nos aguardando. Eu não sei quais são os planos dos homens. Eu não sei o que projeta o governo. Eu não sei o que projeta o coração do homem mau. Eu não sei o que projeta os homens que se acham todo-poderosos. Mas de uma coisa eu sei: há um Deus que está sentado no trono, e o reino dele não tem fim. E ele está no nosso meio, dizendo a cada um dos senhores e senhoras que me ouvem nessa noite: as misericórdias do Senhor se renovarão todos os dias de 2025. Quando você cair, as misericórdias do Senhor se renovarão. Quando você falhar, as misericórdias do Senhor se renovarão. Quando você estiver mal, as misericórdias do Senhor se renovarão. Todos os momentos, em qualquer situação, seja o que for, venha o que vier, as misericórdias do nosso
do Senhor se renovarão a cada manhã, a cada nascer do sol. Veremos a glória de Deus, veremos as misericórdias do Senhor a cada dia, a cada momento, sejam eles bons, sejam eles ruins, estejamos nós bem ou mal, as misericórdias dele nunca falharão. Eu não sei você, mas para mim, isso por si só basta. Não sei, não posso prever o futuro, mas posso gerar um presente. Eu aprendi que a autoridade espiritual nos dá autonomia para moldar culturas e ambientes. E essas misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, é o que me dá legado. Legado porque antes que eu estivesse aqui, outros estiveram. Legado porque o sangue foi derramado na cruz do Calvário, e é por causa desse sangue de Cristo Jesus que foi derramado na cruz do Calvário que nós estamos aqui. É por causa das misericórdias do Senhor que eu posso olhar para o futuro e ver Deus em todos os momentos. Eu te convido hoje a olhar para o futuro e ver que Deus está preparando algo novo para você e para a sua família. Tenha fé, creia, seja grato por todos os momentos que você viveu nesse ano de 2024. Seja grato. Seja grato. Deus não está prometendo para você que em 2025 você vai ser livre de todos os problemas. Não, não é essa a promessa. A promessa de Deus é que em 2025 e nos anos que virão, qualquer problema que você passe com Cristo Jesus, há um resultado para ele. Só existe um resultado. E o resultado é: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não interessa. Não interessa os planos do inimigo. Não me preocupa os planos de Satanás. Não me preocupa os planos dos homens maus. O que eu tenho certeza é que Deus vai comigo, cuidando de mim. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ele ou para ela: Deus vai contigo. Então chegou a hora de viver na íntegra o que Deus está falando ao seu respeito. Isaías 43 descreve o seu futuro. O livro de Lamentações que nós acabamos de ler afirma o seu presente e o seu futuro. O livro do profeta Isaías, no capítulo 43, verso 18, está dizendo: esqueça o que se foi, não viva no passado, seja grato pelo que já passou, seja grato pelas bênçãos que você já recebeu, seja grato por tudo que aconteceu durante esse ano. Mas uma coisa Deus está dizendo para você: esqueça o que passou. O que passou, passou. Há um novo tempo de Deus, há uma nova atmosfera de Deus se formando. Vejam, ele diz para você: estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Será que vocês não estão percebendo? Será que os seus olhos espirituais estão fechados? Será que você não sente a glória de Deus nesse lugar? Será que você não vê a mão de Deus moldando todos os caminhos que você percorreu durante 2024? Ele está dizendo para você e para mim hoje: até no deserto das suas impossibilidades, eu vou gerar algo novo. Sabe o que significa isso?
Significa que em todas as nossas impossibilidades, naquilo que eu não posso, naquilo que eu não consigo, naquilo que eu sou incapaz de fazer, Deus está dizendo algo. Eu vou fazer algo novo a partir do seu deserto, das suas impossibilidades. E o texto bíblico diz mais, que Ele vai fazer brotar rios. Essa palavra tem impactado o meu coração já faz algumas semanas. Há um rio de Deus cujas correntes alegram a cidade santa. O que significa essas coisas? Significa que quando nós acreditamos, quando nós entramos nessa atmosfera de Deus, o passado fica no passado. Coisas novas Deus está fazendo. E Deus manda dizer uma coisa para você. Não tenha medo do novo. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Não tenha medo do novo de Deus. Não tenha medo. O que Deus vai fazer nesse ano de 2025? O que Deus prometeu. Quem tem promessas de Deus aqui? Deixa eu ver. Tem alguém que tem promessas do Senhor? Levanta a sua mão aí, se manifesta. Se você tem uma promessa de Deus, faz assim com a sua mão, diga: eu tenho uma promessa de Deus aqui, ó. Eu tenho uma promessa de Deus. Diga comigo: eu tenho uma promessa do Senhor sobre a minha vida. Esse sou eu, Deus. Se o anjo for mandar a bênção para quem está com a mão levantada, eis-me aqui. Eu tenho uma promessa de Deus. Eu tenho uma promessa de Deus. Eu tenho uma promessa de Deus. Deus prometeu. Então significa que Ele vai mudar o cenário de escassez. Se você está no deserto, a promessa dele para você é: eu vou abrir novos caminhos. E até no deserto eu vou fazer brotar rios. Rios de água viva. Aquilo que parecia impossível de acontecer, Deus está criando novos caminhos. Isso fala de renovo, de novos caminhos abertos, de novas estratégias. Isso fala de um novo posicionamento. Isso fala de uma porção nova de prosperidade. Isso fala de uma porção nova de algo poderoso que vem do céu. Há uma nova temporada de Deus chegando. Eu estou aqui como um profeta do Senhor para declarar: há uma nova temporada de Deus que se inicia daqui a pouquinho na sua vida. E o caminho para o renovo em 2025 é a gratidão. O caminho para o renovo em 2025, se você espera viver um renovo em 2025, o caminho começa hoje, sendo grato. E eu quero falar sobre 4 pontos de gratidão que nós temos que exercer. Irmão, essa não é a palavra que você só vai escutar e dar glória a Deus, não. Essa é a palavra que você tem que entrar nela, viver ela, mergulhar nela, porque daqui a pouquinho vai começar uma nova temporada de Deus. E nessa nova temporada de Deus, o primeiro passo é a gratidão. Diga comigo: a gratidão é o caminho para o renovo em todas as áreas da minha vida. E o primeiro
é gratidão pelo aprendizado nas crises. Toda crise é a oportunidade de aprendizado. Toda crise que um servo de Deus passa é um aprendizado que o credenciará para uma nova temporada. Você não vai conquistar a terra prometida sem antes lutar com os gigantes. Você não vai subir ao trono que Deus prometeu para você sem antes passar pela cova dos leões. Assim é a história da palavra de Deus em todos os momentos. Quem tem promessa de Deus aqui, diga glória a Deus. Você não acessa as promessas de Deus sem antes passar por um período de crise. Pode observar isso. Sempre quando Deus está promovendo algo novo, enfrentamos uma batalha. Lutamos algo. Não sabemos muitas vezes por que está acontecendo. Mas sabemos que há um propósito de Deus. Foi assim que aconteceu na vida de José. Antes de subir ao trono do Egito, esse jovem, esse adolescente, que tinha um propósito, que tinha um sonho, que tinha uma promessa de Deus. Deus tinha dado uma promessa para José, e a promessa é: você será governador da sua família. Os sonhos que ele teve, as visões que ele teve. Mas antes de se assentar no trono do Egito, ele passou por inúmeros momentos. A história de José está registrada em Gênesis, capítulo 37, até o verso 50. Ele só viu a promessa de Deus. Ele não sabia por onde teria que passar. Só que ele só viu o cumprimento da promessa de Deus depois de superar as suas crises existenciais. Escuta, há uma palavra de Deus para mim e para você. Seremos credenciados a uma nova temporada de Deus, mas antes, temos que superar as nossas crises. Temos que vencê-las. Temos que lutar contra elas. Temos que vencer as adversidades que virão. Ou então as adversidades que você está passando. Porque o momento de crise é o Senhor quem nos deu. Acho que parece estranho dizer isso, né? Foi Deus que colocou José em todas as crises que ele passou. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Não sei você, mas você já experimentou essa crise de ser traído pelos seus irmãos? Talvez essa é a crise que você está passando agora. Quantas e quantas pessoas estão nesse exato momento que participavam dos nossos cultos de virada, ou quem sabe em outras igrejas, em outros lugares, que passaram por essa crise e não venceram. Se tornaram desigrejados, abandonaram a fé, porque foram magoados pelos seus próprios irmãos e não acreditavam que isso poderia acontecer. Sabe de uma coisa? Chega um momento na nossa vida que Deus vai tirar a nossa inocência. Nós temos muitas vezes uma visão romantizada das coisas. E imaginamos que as pessoas nunca vão errar, que as pessoas nunca vão falhar conosco, mas essa não é a realidade. A realidade é que as pessoas falham. A realidade é que as pessoas erram. Mas há uma palavra de Deus para você, e Ele está te dizendo isso agora, nessa noite. Ele jamais falhará contigo. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela: Deus não falha. José foi preso injustamente. Quem aqui já sofreu alguma injustiça? Você já sofreu alguma injustiça na sua vida, sim ou não? Já? Eu também. São as crises que nos preparam, que nos moldam, que nos desafiam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Seja grato. O que você chama de problema, de crise, Deus está chamando de aprendizado. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim:
vai passando pela prova dando glória a Deus, meu irmão. Eu posso ouvir um amém aí? Vai passando pela prova dando glória a Deus. Para muitos, a cova do leão simbolizava o fim. Para Daniel, a cova do leão era o passaporte para uma promoção a príncipe da Babilônia. Para muitos, a fornalha simbolizava o fim. Para Sadraque, Mesaque e Abednego, a fornalha era a oportunidade do crescimento e da promoção que vinha de Deus. Para muitos, para um exército inteiro, o gigante Golias era um problema grande demais para ser solucionado. Para Davi, era o bilhete que garantiria o casamento com a filha do rei. Não pagaria mais impostos, seria genro do rei Saul e anos depois assumiria o trono de Israel. Comece a olhar para as crises que você está enfrentando agora como algo que Deus está permitindo para que você seja promovido a um lugar aonde Ele deseja para você. Todo momento de crise, escute essa palavra, é uma oportunidade para crescermos no Senhor, para aprendermos algo no Senhor. Então, se você está passando por um momento de crise, por um momento de adversidade, prepare-se, também há um pódio preparado para você. Ah, meu irmão. Se você sabe o que é adversidade, se você sabe o que é escassez, se você sabe o que é dificuldade, crise, problema dentro de família, problema no casamento, se você sabe o que é problema no ministério, se você sabe o que é crise, Deus está dizendo para você, em meio ao que eu te colocar, eu te abençoarei. Vou repetir essa frase para que você entenda mais uma vez. Crise que você está passando, se foi Deus que te colocou nela, dá glória a Deus. Louve ao Senhor, porque eu já sei o final disso. Sabe qual será o final? Bênção sobre bênçãos. Agora, existem duas formas de entrarmos em uma crise. Diga comigo assim, a primeira, fui eu que procurei com as próprias mãos. A segunda, foi Deus que me pôs lá. Se foi você que procurou com as suas próprias mãos, diga comigo assim, há uma rota traçada de Deus, que significa, volte. Faz assim, ó, volte, 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 volte aonde você errou. Arrependa-se enquanto é tempo. Tem coisa que dá para arrepender, amém? Tem coisa que não dá. Quer ver um exemplo de alguma coisa que não dá para arrepender mais? Casei errado. Não tem como voltar. Se você está casado, nós vamos ter que resolver esse negócio. E como é que resolve esse negócio? Pede perdão. O divórcio não é uma opção. Nunca foi para Deus. Eu sei que existem casos e casos. Quero deixar isso claro. Existem coisas que não tem mais como. Acabou. Terminou. E tudo por causa do coração duro de alguém. Existem coisas que você pode voltar. Por exemplo, aqui na igreja a gente não tem muita gente namorando, né? Mas no namoro e no noivado dá para voltar.
Estou vendo aqui vários jovens que ainda estão solteiros, que Deus tenha misericórdia da sua alma nesse ano de 2025. Estou trabalhando num negócio que está me afastando de Deus. Volta. Estou em um relacionamento que está me afastando de Deus. Volta. Arrumei uma namorada que me afasta de Deus. A minha oração será para você que está nesse jeito. Deus vai dar um jeitinho dele de terminar esse negócio. Diga amém. Teve gente que até cruzou os dedos. Está amarrado em nome de Jesus. Aconteceu comigo. Namorava uma pessoa lá em Goiás. Papai e mamãe, especialmente mamãe, falou assim: isso não vai dar certo. Oração de mãe é um negócio difícil de vencer, viu? Você não vai vencer a oração de mamãe e de papai. Resumo, graças a Deus, terminei. Graças a Deus, encontrei a Ludmila. Graças a Deus, ficarei com ela até que a morte nos separe. Graças a Deus, por todos os problemas que passamos, fortaleceu nossa aliança. Graças a Deus, por todas as crises financeiras que passamos, nos ensinou a ser fiel ao Senhor. Graças a Deus por todos os momentos de dificuldade, porque em todos esses momentos eu vejo a glória de Deus. Para muitos, Golias simbolizava um problema. Para Davi, Golias simbolizava o bilhete para casar com a filha do rei. Quando você pensa que uma crise será o fim, Deus está te dizendo agora, nesse momento, essa crise não é o fim, é o começo de grandes coisas. Creia. Creia que o Senhor vai contigo. Segundo, a gratidão pela chance de recomeçar todos os dias. Diga comigo, eu tenho a chance de recomeçar um novo ano cheio da presença de Deus. Não, irmão, fala mais forte. Cheio da presença de Deus. Essa é a história do povo de Israel no deserto. Deus dava o maná diariamente ao povo, ensinando que cada dia é uma nova oportunidade de confiar nele, de confiar na provisão dele, de recomeçar debaixo da provisão dele, mesmo com tanta falha. O povo custoso. Leia a história. O povo difícil. Graças a Deus que não é a gente. Diga amém. Todos os dias havia um maná. Todos os dias havia uma provisão. Todos os dias havia uma resposta de Deus. E olha aqui para mim, todos os dias o povo errava. Construía bezerro de ouro, fazia motim para derrubar o líder. Todos os dias havia uma nova provisão. Vou falar uma coisa para você. Você está debaixo de uma atmosfera ideal. Sabe para quê? Para agradecer pela chance que Deus está te dando hoje. Sabe de quê? De recomeçar. Uau, eu gosto dessa palavra. Recomeço. Eu disse para vocês domingo passado, que eu disse para minha esposa que em 2025 ela vai ter uma versão atualizada do Paulo só para ela, com vários defeitos de fábricas corrigidos. Hoje é uma oportunidade de recomeçar.
Deus está batendo na porta do seu coração agora. Ah, você sabe que precisa recomeçar. Existem muitas dependências da nossa existência que precisam ser submetidas ao Senhor. Hoje é um ótimo dia para decidir recomeçar. Quem pode dizer comigo, hoje é uma ótima chance? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, meu amigo, hoje tu tens a chance de recomeçar. Recomece. Quantos podem dar glória a Deus aí? Você pode dizer recomece pelo menos para 5 pessoas aí que estão do seu lado? Recomece, 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 recomeçar. Posso ouvir um glória a Deus? Há uma oportunidade que está sendo dada a você. Qual é a área da sua vida que precisa de renovo? Recomeço. Estamos diante de um momento espiritual. Entenda. Céus e terra, anjos e demônios, todos eles submissos à vontade do Senhor Jesus. E a oportunidade hoje é recomeço, renovo. Ah, Jesus, eu sou grato pela oportunidade de recomeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela chance de recomeçar. Obrigado porque todas as vezes que caímos, sua mão esteve estendida. Obrigado, Jesus. Graças te damos, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Eu sei que o meu Redentor vive. Obrigado. Obrigado porque eu sei que todos os dias de 2025 eu ouvirei a tua voz dizendo, tu és meu filho. Terceiro, gratidão pelas portas fechadas. Existem portas que foi Deus que fechou, não foi o diabo. E quando eu me deparei diante dessa história, o Espírito Santo, quando ministrou no meu coração, gratidão diante de portas fechadas, eu lembrei da arca. Será que é a arca, Senhor? O Senhor trancou a porta. E dentro de uma porta fechada, a bênção aconteceu. Deus falou comigo, não é sobre a arca. Mas qual porta que o Senhor fechou? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 6. Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Quem foi que impediu? Não, fala mais alto, quem foi que impediu? Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram na fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia. Mas o Espírito de Jesus os impediu. Quem? Não, mais alto. Quem impediu? Quem fechou a porta? É mesmo? Então Deus também é o Deus que fecha portas? Sem sombra de dúvidas. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Verso 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé
e lhe suplicava: passe a Macedônia e nos ajude. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Quando eu estava pensando, será que a porta fechada é a arca? Eu ouvi a voz de Deus falando ao meu coração, dizendo assim, ó: passe a Macedônia. E agora eu fui estudar o porquê que Deus fechou essa porta. Por que o Espírito Santo disse para eles: aqui a porta está fechada? E hoje eu posso entender a gratidão por que a porta se fechou. Desce para a Macedônia. Essa foi a ordem dada por Deus. Essa história do apóstolo Paulo e de Silas, que foram impedidos de pregar na Ásia. Atos 16, o Espírito Santo fechou a porta de uma nação e disse para eles: vocês irão para a Macedônia. E quando eles chegaram na Macedônia, eles encontraram uma mulher chamada Lídia e um carcereiro que ninguém sabe nem o nome. Essas duas pessoas foram responsáveis por plantar uma igreja em Filipos. E quando eles plantaram essa igreja, tempos depois, o apóstolo Paulo escreve cartas. E uma dessas cartas direcionada à igreja que estava em Filipenses. Essa foi a porta de entrada para o evangelho ser pregado na Europa. E toda a revolução que nós vimos, que nós ouvimos dos grandes avivalistas que vieram da Europa, tudo começou com uma porta fechada. Você não sabe o que Deus vai fazer. Você não entende o que Deus está planejando. Talvez para você essa porta fechada significa algo muito ruim. Ei, pare. O Espírito Santo de Deus está dizendo para você: quando eu estou no propósito, porta fechada é bênção, não é maldição. A porta foi fechada porque havia um propósito de Deus maior, com duas pessoas, Lídia e o carcereiro que ninguém sabe o nome. Essas duas pessoas foram responsáveis diretamente por algo extraordinário que Deus realizou, começando na Europa. Desce para a Macedônia. Essa foi a ordem. Quando chegaram no lugar do propósito de Deus, eles estabeleceram a igreja de Filipos, que originou a carta aos Filipenses, uma das principais responsáveis pela expansão do reino de Deus no ministério do apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque a igreja de Filipenses contribuía generosamente. Aquele povo era igual ao povo da igreja de Deus do bairro Saraiva. Só uma deu glória a Deus? Vou repetir de novo. Não, que glória a Deus fraca é esse? Está amarrado em nome de Jesus. Vamos voltar. Aquele povo era igual ao povo da igreja de Deus do bairro Saraiva. Fala aí, é você, meu filho. Deus está falando de você. Eles fizeram algo extraordinário. Realizaram grandes feitos. Existem relacionamentos que Deus vai encerrar. Existem portas que Deus está fechando. De trabalho, de negócios. Há muitos outros Deus está promovendo um renovo. Tirando o que não é mais
necessário. Porta fechada significa a bênção de Deus. Quarto e último. Gratidão pelo que você ainda não entende. Quem aqui está passando por um momento que não está entendendo, levanta a mão e diga assim: eu não estou entendendo nada. Temos que aprender a sermos gratos a Deus pelo que ainda não entendemos, mas confiamos e obedecemos. Existem algumas coisas que nós não entendemos. E a grande verdade é que passamos momentos que não entendemos. Problemas que são maiores do que o nosso entendimento. E nessa hora temos que, olha aqui para mim, ó, obedecer e confiar. Um grande exemplo é o exemplo de Abraão. Deus pediu algo que ele não entendeu nada. Estava tudo dando certo já. Tudo andando às mil maravilhas. De repente, olha aqui para mim, de repente, Deus vira para Abraão e fala assim: o Emerson, pega o teu filho, teu único filho, e vai para o Moriá. E lá, oferece ele como sacrifício. Abraão não entendeu aquele negócio, mas ele obedeceu. Abraão não entendeu aquele negócio, mas ele creu. E um dos relatos bíblicos que prova que ele creu está registrado em Gênesis capítulo 22, verso 5, diz assim, olha o que ele diz: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Era o filho dele. Depois de adorarmos, voltaremos. Peraí, ele estava indo oferecer o filho dele. Mas ele disse para os servos o seguinte: fica aqui. Eu não estou entendendo o que Deus está fazendo, mas eu estou obedecendo. Eu estou crendo. Vocês podem ficar aqui. Eu e o rapaz vamos lá adorar a Deus. E quando nós terminarmos de adorar a Deus, eu e ele vamos voltar. Sabe o que significa isso? É ser grato a Deus por aquilo que ele não entendeu ainda. Mas ele entenderia logo depois daquela cena. Porque quando eles voltaram, apareceu um anjo do Senhor. Quando eles voltaram daquele sacrifício, Deus livrou. Quando ele foi sacrificar o filho, Deus apareceu e disse: não faça isso. E aí sabe o que aconteceu? Há uma palavra de Deus direcionada para Abraão. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que você não está entendendo o que Deus está fazendo agora, mas obedeça. Eu sei que você não está entendendo. Eu sei que você talvez está até duvidando se Deus está fazendo alguma coisa. Mas escute algo. Deus está se movendo, mesmo quando você não entende. Porque quando nós não entendemos, há algo poderoso que Deus está realizando, há algo poderoso que Deus está fazendo. E Deus disse para Abraão o seguinte, olha o que Deus disse para ele. Gênesis no capítulo 22, verso 15. Pela segunda vez o anjo do Senhor clamou do céu: Abraão, juro por mim mesmo, declara ao Senhor, que por ter feito o que você fez, não negou o seu filho, seu único filho, esteja certo que o Senhor te abençoará, fará dos seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará cidades dos que lhes forem inimigos, e por meio dela, escuta isso aqui, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Você não está entendendo não, né? Há um propósito maior de Deus do que você não entende. Eu quero que você se coloque de pé. Os diáconos vão distribuir a Santa Ceia do Senhor.
Há um propósito maior de Deus no que você não entende. O filho de Abraão tipificava Cristo. O filho de Abraão tipificava eu e você. O filho de Abraão éramos eu e você. A cruz que era nossa foi substituído pelo Cordeiro. O Cordeiro foi sacrificado. Olha aqui, meu irmão. Existem coisas que você não está entendendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. Presta atenção, porque essa palavra é para você. Eu sei que você não está entendendo muitas vezes o que Deus está fazendo. Mas entenda algo. O propósito de Deus é maior. O propósito de Deus é maior. Naquilo que você não entende, você precisa crer e obedecer. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: o propósito de Deus é maior. Aprenda a ser grato, pois a gratidão abre as portas espirituais para o renovo de Deus em sua vida. Nós vamos entrar esse novo ano sendo gratos ao Senhor pelos aprendizados nas crises que vivemos. Seja grato pela graça que você recebeu, que te dá a chance de recomeçar de novo. Seja grato pelas portas que Deus fechou, pois elas te afastariam do propósito de Deus. Seja grato pelo que você não entende, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Queremos orar agora agradecendo a Deus. E vocês fiquem à vontade para abraçar os seus irmãos, para celebrar esse momento de um novo ano de renovo sobre as nossas vidas. Amém? Senhor, nós te agradecemos, te louvamos e te agradecemos por esse alimento que o Senhor permite que nós estejamos hoje diante dessa mesa. Abençoamos todas as pessoas que trabalharam, se esforçaram para que essa noite acontecesse. Te damos toda a honra, todo louvor, toda a glória, todo o domínio. Amém? Fique à vontade, que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus, amém? Feliz ano novo, Deus abençoe vocês.